Fala pessoal, tudo bem? Você já me conhece, né? Meu nome é Walter Uva, eu sou o CEO da minhaportaria.com e no vídeo de hoje a gente está dando continuidade a essa série que a gente chamou de movimentação de clientes e portaria remota. É basicamente uma série que eu busco trazer alguns cuidados quando você que é síndico, quando você que é morador, conselho, enfim, subsíndico ali que faz parte da gestão do condomínio, decide por trocar de empresa, ou seja, fazer essa movimentação, sair de uma operação de portaria remota e ir para outra portaria remota. Isso é importante dizer, veja, a portaria remota funciona de verdade. Se no teu prédio não está funcionando, é porque certamente você contratou uma empresa que não montou um projeto adequado para o seu condomínio. Aqui em São Paulo, eu já vi em outros estados, mas em São Paulo, eu nunca vi um condomínio que decidiu pela portaria remota, começou a operacionalizar e depois de um tempo voltou para a portaria presencial. Em outros estados eu já vi isso, mas aqui eu ainda não vi. Então, isso indica que realmente o serviço funciona. Talvez você escolheu ali uma empresa que não montou um projeto adequado ou uma empresa que não entregou o serviço que você busca. E aí, por isso, existe a movimentação desses clientes entre as empresas, ou seja, começa a acontecer as migrações. Eu vou deixar aqui o primeiro vídeo dessa série que a gente criou, onde a gente fala sobre essa movimentação de clientes, onde a gente fala sobre essa migração. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cancelamento. Então, quando você pretende cancelar a tua operação de portaria remota e levar ela para um outro condomínio, o que é que você tem que se preocupar quando você toma essa decisão? Então vamos para o vídeo falar sobre isso. Bom, pessoal, então é isso aí. Quando você decide cancelar essa operação que você tinha através de uma empresa que você contratou, você precisa tomar alguns cuidados. O primeiro delas, sem dúvida, é avaliar se existe alguma multa contratual, alguma fidelidade. Muitas empresas colocam fidelidade e atrelam a multa contratual. E eu já trago um parênteses sobre esse item. Em prestação de serviço é proibido amarrar fidelidade. Muitas empresas usam a artimanha de colocar equipamentos em comodato e através do comodato exigir a fidelidade. Aqui na minhaportaria.com, para prestação de serviço, nenhum contrato nosso tem fidelidade contratual. Qualquer cliente pode cancelar com 30 dias de aviso prévio. Direito do consumidor. Qualquer prestação de serviço, com 30 dias de aviso prévio, você pode pedir o cancelamento. Ponto. E aí, obviamente, muitas empresas colocam equipamentos, atrelam equipamentos a essa prestação de serviço para garantir, sim, uma fidelidade. Então, de antemão, eu alerto, tome cuidado com as cláusulas de fidelidade, inclusive quando você for contratar. Mas, obviamente, no cancelamento, avalie detalhadamente isso daí. Uma outra coisa importante que ainda está associada à questão de fidelidade, eu não pus aqui, é o tempo de aviso prévio. Aqui na minha portaria, a gente usa 30 dias de aviso prévio, que é o que prevê o direito do consumidor. Porém, tem algumas empresas e alguns contratos que eu já vi que definem um aviso prévio de 60, em alguns casos até 90 dias. Imagina, você quer cancelar com a empresa, tem que falar 90 dias antes que você quer cancelar o serviço com ela. Não tem o menor cabimento, mas algumas empresas usam de má fé e colocam cláusulas desse tipo na questão de aviso prévio. Um outro ponto importante que tem que ser observado a respeito de cancelamento são os equipamentos a serem retirados. Vamos lá. Aqui na minhaportaria.com, 99% dos projetos são comprados. A gente tem uma linha de crédito, então a gente facilita, financia esses equipamentos para os nossos clientes em 30 meses, 60 meses, enfim, ao tempo que couber no fluxo de caixa do condomínio e, obviamente, que esses equipamentos são do condomínio, não são nossos. Porém, mesmo nesse caso, que é o caso aqui da minha portaria, alguns equipamentos precisam ser retirados. Por exemplo, o modem da operadora. Apesar da gente ter a operação de links de internet pela própria Fox Telecom, que é uma empresa do grupo, mas ela utiliza-se de modems, antenas, rádios, e esses equipamentos não são cobrados, esses equipamentos não estão no orçamento, esses equipamentos o condomínio não comprou. Então esses equipamentos precisam ser retirados. Por que não se vende? Porque são equipamentos que não têm o menor sentido com qualquer outro tipo de prestação de serviço. É muito particular a essa prestação de serviço de link dedicado da Fox Telecom. Então esses equipamentos precisam ser retirados. No caso da minhaportaria.com, os equipamentos que são necessários de serem retirados está claro, descrito claramente no contrato. Todos os equipamentos são retirados. Tem contratos de empresas que eu já vi, por exemplo, no break.
O condomínio comprou tudo, mas o no-break o condomínio não comprou, então tem que ser retirado. Vamos lá, leitores biométricos, muitas vezes faciais, né? Biométrico facial. Então, muitas vezes o equipamento foi instalado, implementado a título de empréstimo ou comodato. Então, o que significa isso? Aquele equipamento, quando o contrato for cancelado, vai ter que ser retirado. Então, é importante que se observe os equipamentos a serem retirados. Um outro item importante, isso aqui, pessoal, chama muita atenção. Vamos lá. Ó. Cadastro de moradores. Isso é fundamental. Esses dados são do condomínio. Eu vou falar aqui um pouco sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, porém existe um conflito muito grande no entendimento e as empresas de má fé acabam coagindo os condomínios, obrigando os condomínios a se manter com eles, ou muitas vezes colocando medo nos condomínios, fazendo, vamos dizer, o sequestro dos dados dos condomínios. Veja, cadastro de moradores, cadastro do prédio, todo esse material que é feito, ele não é da empresa, ele é do condomínio. Isso é importante ficar claro. Inclusive, na LGPD, a empresa de portaria remota, ela é a manipuladora dos dados, ela utiliza os dados, mas o responsável pelos dados é o síndico. E o dono do dado é o morador. Então é importante dizer que toda a parte de cadastro biométrico, de equipamentos, de morador, de carro, de histórico de visitantes, isso é do prédio. E a empresa não pode sequestrar essa informação e guardar ela e não te entregar. Ela precisa te entregar. Então quando você for fazer o cancelamento, exija os cadastros, todas as partes ali de cadastro e registros, inclusive os biométricos, e dados de moradores e visitantes. Uma outra coisa que é importante também ser considerada no momento do cancelamento, os relatórios e históricos de eventos. Eventos que eu digo obviamente, de interação, entrada e saída do prédio, eventos que ocorreram críticos, vamos dizer, aqui a gente tem um mapeamento de evento crítico e um banco de histórico de eventos críticos. Então, por exemplo, se teve alguma situação ali de roubo, uma ambulância, uma situação de risco de saúde, a gente tem um banco de ocorrências críticas e esse material todo é do condomínio. Então é importante que seja disponibilizado, até porque a nova empresa que vai operacionalizar, talvez com aqueles dados, consegue ter um pouco mais de facilidade na identificação do perfil e do trabalho que precisa ser desenvolvido. Um outro tópico importante que precisa ser levado em consideração quando você decide cancelar uma portaria remota são os históricos de ordem de serviço. Então, qual que é o histórico de ordem de serviço, de manutenção que aquele prédio tem? Qual que é a relação com a manutenção dos equipamentos? E quando eu falo equipamentos, eu estou falando de alarme, câmera, interfone, controle de acesso e portão, que são todas as tecnologias que envolvem a portaria remota. Então, qual que é o histórico dessas ordens de serviço? Qual que é o relatório? O que foi feito? Quando o portão quebrou? Quando foi arrumado? Quanto tempo levou para quebrar de novo e aí depois foi arrumado? E o motor foi trocado ou não foi trocado? Foi feita uma emenda, substituído o cabo ou não foi substituído o cabo? Esse histórico de ordem de serviço é importante também ser exigido no momento do cancelamento. Outra coisa fundamental são as senhas e configurações do equipamento. Também é uma outra grande besteira que empresa que não é séria usa isso, sequestra esses dados e usa isso para coagir o condomínio e dificultar uma migração. Então a empresa, ela não fornece as senhas, ela não passa para o condomínio as características de configuração do equipamento e já tivemos casos que tivemos que trocar central de PBX, tivemos que trocar DVR porque a empresa simplesmente bloqueou com usuário e senha administrador, não disponibilizou para o condomínio, não disponibilizou para a empresa e obviamente tivemos que trocar. Isso para mim eu entendo que é má fé nesse processo. Mais uma vez, parênteses, eu digo, cancelamento faz parte do processo. Como eu falei lá no vídeo inicial, muitas vezes a primeira experiência de portaria remota que o condomínio está tendo é essa que ele contratou. E aí ele decide cancelar para enxergar uma nova experiência, ter uma nova vivência, e aí sim ele vai ter uma base de comparação entre qualidade de prestação de serviço. Inicialmente ele avalia a qualidade baseada em prestação de serviço de portaria remota com portaria presencial. Essa análise não é justa. Então ele vai ter a real análise a partir do momento que ele cancela um serviço de portaria remota, contrata o serviço de portaria remota. Aí ele vai ver se aquela empresa que ele tinha inicialmente realmente era boa ou se a nova que ele contratou é muito melhor. E nesse momento ele vai enxergar problemas que são inerentes à prestação de serviço e independente de qual seja a empresa, faz parte do negócio. Então, algumas empresas sequestram esses dados de senha e de configuração de equipamento para dificultar o processo de migração. Grande besteira e o síndico tem que tomar muito cuidado e exigir isso daí da empresa quando ele decide o cancelamento. Outra coisa importante, confidencialidade dos dados. Veja, Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada no final de 2020. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, por 5 anos a empresa tem que garantir
processos e procedimentos que protejam os dados. Primeiro, obviamente, garantir que esses dados sejam destruídos de forma adequada e inutilizados. E segundo, a empresa ela responde por 5 anos sobre esses dados. Então é importante que o cliente exija também o compromisso da empresa no momento do cancelamento a respeito da confidencialidade dos dados e do histórico operacional que o condomínio teve ao longo daquela prestação do serviço. Imagina você que eu estou prestando serviço no seu condomínio por 1 ano. E aí você decide cancelar. Eu tenho 1 ano de história, de histórico, quem entra, quem sai, quem mudou, quem não mudou, quem alugou, quem não alugou, pessoas que trocam de apartamento, que trocam de carro. Eu tenho também muitas vezes eu consigo fazer uma análise do nível social de cada um. Então, sim, são muitas informações que a operação gera. É importante que o condomínio exija a confidencialidade nesses dados mesmo depois do cancelamento. E outro detalhe importante que não pode faltar quando você pensa num cancelamento para migrar essa operação é o alinhamento da transição. Isso é fundamental. Como o síndico alinha a transição para evitar uma transição turbulenta, para evitar muito atrito no processo de migração. Aqui na minhaportaria.com nós temos uma área, um departamento que cuida justamente disso, chama suporte à transição. Ou seja, o condomínio que está saindo de uma empresa e vindo para a gente tem um departamento dedicado para tratar isso, que é um momento sensível. Tanto quanto quando um condomínio cancela conosco e quer ir para uma outra empresa, a gente também utiliza do suporte à transição desse nosso departamento justamente para garantir uma transição transparente. Por exemplo, o novo departamento técnico que vai vir fazer as configurações e a readequação dos sistemas no condomínio e está cancelando conosco, ele precisa falar com alguém aqui da nossa empresa para compreender as configurações e as senhas que ali foram implementadas. Precisa conversar com o nosso gerente técnico ou com alguém que vai lá conseguir explicar aonde estão as emendas, as caixas, os pontos de passagem. Então, esse suporte à transição a gente entende que é fundamental. Quando a gente recebe um condomínio migrado de uma empresa, a gente aplica o departamento de suporte à transição para ter uma transição transparente, inclusive no alinhamento operacional. Como que outra empresa fazia, por exemplo, um tratamento de correios ou, por exemplo, de noite quando chega o caminhão do lixo? Ou seja, isso daí está alinhado com os procedimentos da nossa operação? Sim ou não? Qual que é a interface que nós vamos fazer para ajustar esse alinhamento? Outra coisa importante, o morador quando entrava, saía, tinha aplicativo, não tinha? Como ele fazia para antecipar a visita, por exemplo? Talvez na nossa dinâmica vai mudar um pouco. Então precisa do suporte à transição, justamente para minimizar o estresse nesse processo. E aí o síndico tem que se preocupar. Quando o condomínio da Minha Portaria cancela, a gente aplica isso para dar todo o suporte à nova empresa, à nova operação, ao condomínio e não deixar o condomínio na mão. Só que quando a gente recebe um condomínio que cancelou de outra empresa, está migrando para a gente tem o suporte à transição, mas a empresa não tem. Então muitas vezes ela retém esses dados, ela mantém informação, ela sequestra o material do condomínio e aí obviamente dificulta-se todo o processo. Tá legal? Então essas são as dicas que eu dou para cancelamento quando você pretende mudar para um outro condomínio, e é importante que o síndico fique atento com isso, porque se você não se atentar a um detalhe desse, a sua migração vai ser extremamente turbulenta e vai gerar aí um período de muito descontentamento e muitas reclamações. Então, síndico, vai cancelar, seja com a Minha Portaria ou seja com outra empresa, para ir para uma outra operação de portaria remota, se atente a esses tópicos, é fundamental para você ter sucesso e tranquilidade nessa operação. Tá legal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você não segue ainda aqui no nosso canal, clica no seguir, clica em se inscrever. Para quem se inscreve, todos os dias às 19 horas, de segunda a sexta-feira, um vídeo novo a respeito de tecnologia condominial, segurança condominial, ou seja, mundo condominial, a gente traz aqui no nosso canal. Tá legal? Manda esse conteúdo para a galera e vamos que vamos. Até o próximo.